Olha aí, está dizendo que não. Pronto, ok. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade na aula passada, que a gente começou a falar da classificação dos bens reciprocamente considerados, então a gente viu na aula passada, né, as definições de bens principais, bens acessórios, né? Lembrando, eu vou passar aqui rapidamente o slide, né, porque a gente já viu isso aí, mas só para relembrar, porque teve um final de semana aí no meio, né? Bom, então, em relação a essa classificação dos bens reciprocamente considerados, a gente sempre vai levar em conta que, que um bem está sendo classificado em relação a outro bem. E aí a gente tem que os bens principais são aqueles que existem autonomamente, a finalidade, a existência deles não dependem de outros bens. Mas o bem acessório, né, é aquele exatamente que não tem autonomia, que para existir ou para cumprir uma função, ele depende de um bem principal, né? A gente viu aí o exemplo, a maçã e a macieira, né, a lâmpada e a energia elétrica, o pingente, o colar, a gente já falou isso na aula passada. Vamos só adiantando. O artigo 92, ele define que o principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. Lembrando que o artigo 92, ele só fala no critério da existência, ele não fala no critério da finalidade, da função do bem. Mas a gente pode entender que o principal tanto é aquele que existe sobre si, como ele cumpre a função dele sozinho, sem precisar de outro bem, assim como o acessório é aquele que a existência dele depende de um principal, ou a função dele depende de um principal, de um bem principal. Bom, então, bens que existem por si sós, tem que escutar por si sós, mas é por si sós, abstrato concretamente, né, a árvore em relação aos frutos, e os acessórios, bem cuja existência pressupõe o principal, né, o fruto em relação à árvore. Então, espécies de bens acessórios, a gente tem os frutos classificados como naturais, industriais e civis, os produtos, os rendimentos, as pertenças e as benfeitorias. Bom, já também passamos por aí e falamos do princípio da gravitação jurídica, que é o que fundamenta essa classificação dos bens reciprocamente considerados. Então, o princípio da gravitação jurídica, ele é exatamente aquele que diz, o acessório segue o principal. É aquele princípio que ele diz, olha, numa relação de propriedade, quem for o titular do principal, por consequência, vai ser o titular do acessório. Por quê? Porque é o principal que vai definir, né, as relações que o acessório também vão ter. Então, a gente tem a relação de propriedade, de titularidade, é só uma das relações. Noutras circunstâncias, nas questões também, inclusive obrigacionais, a gente vai ter situações em que um contrato, ou situações contratuais, que um contrato depende, que um contrato acessório depende da existência de um contrato principal. Então, essa regra do princípio da gravitação jurídica, ela se aplica aos bens, né, como também se aplica a contratos, como também se aplica a obrigações, que sejam obrigações principais e obrigações acessórias. Então, o artigo 92, ele traz no começo logo a exceção, prevendo logo que existe a possibilidade de exceção. Ele diz, salvo disposição em contrário, o acessório segue o principal. Então, o princípio da gravitação jurídica diz que o acessório segue o principal. E o artigo 92, ele diz, esse princípio da gravitação jurídica, ele será acatado, a não ser que haja uma disposição em contrário. E essa disposição, ela pode ser uma disposição legal, como pode ser uma disposição convencional, contratual, um ajuste. Então, o que vai definir se o acessório segue ou não o principal, se existe uma exceção para o acessório não seguir o principal, é uma previsão legal ou então uma previsão contratual.
Bom, então, apenas a título ilustrativo, tem aí que no artigo 94, que trata das pertenças, esse salvo de disposição em contrário já constitui um exemplo, vamos dizer assim, esse artigo 94 é um exemplo desse salvo de disposição em contrário, porque ele vai tratar as pertenças, que são acessórios, de uma forma diferente do principal. Na aula passada eu falei dessa questão do acessório ser principal, não me lembro se mencionei aquela situação do puxadinho, né? Que o pai tem um terreno, aí a filha vai casar e constrói no mesmo terreno. Depois vem o outro filho, constrói no mesmo terreno. E aí, no final das contas, a filha vai se separar e foi o genro que custeou tudo isso. E aí ele diz: não, a casa é minha. Aí diz: não, a casa não é sua, não. A casa é do pai da noiva, porque o terreno era dele, então o acessório, que é a casa, segue o principal, que é o terreno. Aí, nesse momento, a gente tem, hoje em dia, dispositivos legais que tratam do direito de superfície, que podem se encaixar perfeitamente nesse salvo de exposição contrário, né? Então, exatamente, a pessoa pode ser dona do terreno e não ser dona da construção que está em cima do terreno, né? Principalmente aqueles casos de quando se cede a superfície de um terreno para a construção de um galpão e, ao final do contrato, esse galpão é desmontado, retirado e se devolve o terreno. Bom, mas vamos passando adiante. Então, a gente vai chegando agora nas tais pertenças. O que são essas pertenças, né? O artigo 93, ele define assim: são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Então, aí a gente já começa a entender que ele vai por exclusão. Ele vai definir o que é pertença, já dizendo, ó, pertença não é parte integrante. Aí a gente diz, o que seria então a parte integrante? A parte integrante é aquilo que compõe o bem. Às vezes um bem não é, por exemplo, uma maçã é um bem que é composto unicamente da fruta, né? Mas assim, um relógio, né? Um carro, né? Ele tem várias peças e, portanto, essas peças constituem um único bem. Aí a gente vai dizer, e essas peças que constituem o carro são consideradas pertenças? Não, não são, são partes integrantes. E o que seriam as pertenças? São tudo aquilo que não é parte integrante, não compõe o principal, está agregado de alguma forma a um bem principal e ele tem uma função. Ele se destina de modo duradouro, quer dizer, pode ficar bastante tempo, mas pode ser retirado. Não quer dizer, duradouro não quer dizer permanente. Então, ele se destina de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao embelezamento de outro. Então, as funções das pertenças são essas. Então, as pertenças, elas são uma nova classificação, quer dizer, o Código Civil de 2002, ele substituiu os antigos bens móveis por acessão intelectual pelas pertenças. Ele achou mais coerente, né, chamar de pertenças, né, para não correr nenhum risco de uma classificação equivocada. Então, as pertenças são acessórios, sim. As pertenças não são o que constitui o bem inteiro. Ele é colocado de forma, ele é agregado ao bem. Ele pode ser agregado vamos dizer assim, será de modo duradouro porque a pessoa que vai definir quanto tempo ela quer que aquele bem continue agregado ao principal. Mas ela pode retirar. E ele sempre vai estar vinculado, ou porque o principal vai usar esse acessório, ou porque esse acessório vai servir ao principal, ou porque esse acessório vai embelezar esse principal. Vamos já, a gente diz já, tá? Então, em relação ao artigo 93, a gente tem o seguinte. Olha como as coisas já começam a clarear.
pertences são acessórios, né? Está dentro da classificação dos acessórios. E a gente tem o relógio e o carro, né? O relógio, ele é formado pelo quartzo, que é a bateria, pelo ponteiro, pela mola, e tudo isso faz, o conjunto de tudo isso é o relógio, né? Ele vai funcionar. Mas aquele adesivozinho que diz Rolex é uma pertença. Ele serve para embelezar o relógio. Ele tem função? Não, não tem função. Ele poderia não ter? Poderia não ter, tá certo? Ah, o relógio tem uma pecinha externa aí que serve, não digo nem, serve para você, como é que chama? Aquela pecinha que você pode usar como se fosse com um cronômetro, né? Para você cronometrar. Ah, mas isso aí faz parte do relógio? Não, não faz parte do relógio, né? Essa pecinha, esse aro que tem na frente aí. Quando a gente perde esse aro do relógio, ele para de funcionar? Não, ele não para de funcionar. Ele fica mais bonito? Fica. Ele serve para alguma coisa? Pode ser que ele sirva. Eu ainda não descobri para que serve. Eu acho que é para quando você quer cronometrar uma coisa e não quer esperar o ponteiro chegar lá em cima. Mas, assim, entendo. Ele não é parte integrante, tá? Aí a gente olha para o carro. O carro, a porta. Todo carro precisa ter porta? Precisa. Todo carro precisa ter pneu? Precisa. Todo carro precisa ter motor? Precisa. Todo carro precisa ter uma estrutura externa, né, a longarina? Precisa, né? Então, essas partes aí são partes integrantes, elas compõem conjuntamente o carro. Agora, se eu sair de casa sem o step, né, ou então o ladrão roubar o step do meu carro, esse step vai evitar, dificultar ou inviabilizar a função do carro? Não. Então, ele é uma pertença, né? Então, eu tenho um carro, mas eu gosto muito de música, eu só gosto de escutar música alta, eu só gosto de som bom, né? Eu quero um sonzão. Aí eu vou e instalo no meu carro um sonzão aí. No dia que eu quiser vender o carro, eu posso retirar esse sonzão. No dia que eu quiser vender meu carro, eu não posso tirar a porta. Então, a gente já sabe. A porta é parte integrante, o pneu é parte integrante, a roda é parte integrante, a longarina é parte integrante. O som vai ser uma pertença. E ele vai servir para quê? Para eu usar mais, né, para eu fruir mais desse bem. Aí a gente volta um pouquinho aqui para o artigo 93, com a definição que fica mais clara. Ó, são pertenças os bens, lembrando que eles são acessórios, que não constituindo partes integrantes, por isso que eles são acessórios, eles têm uma função, eles se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Aí a gente volta. E eu posso tirar a pertença quando eu quiser? Pode, né? Preciso tirar a pertença sempre? Não. Quando eu coloco uma pertença no meu carro, necessariamente ele vai ficar o resto da vida lá? Não, só se eu quiser, né? É dentro da minha conveniência. Então, vamos lembrar, por exemplo, de uma pertença, de uma coisa que a gente diz de forma leiga, mas às vezes a gente não sabe que a gente está usando uma definição jurídica. Se eu quiser colocar um aerofólio no meu carro, tá? Comprei um carro, ele tem assim uma pegada esportiva e eu quero deixar ele mais esportivo ainda. Aí eu vou numa loja e eu vou numa loja de quê? Me digam aí, de que é essa loja? Autopeças. Como é que a gente chama? A gente chega lá e diz assim, olha, eu quero fazer o que aqui? A loja de acessórios. Uma loja de acessórios, meu povo. Boa, Liliane! Eita, É uma loja de milha também é do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Por quê? Porque o farol normal é obrigatório ter carro. O carro não pode sair sem você ter farol, entendeu? Mas o farol de milha é uma pertença. Você acrescenta. Às vezes eles vêm de fábrica, mas não ter o farol de milha não inviabiliza o uso do carro. Então, é uma pertença? É. Então, assim,
como é que eu faço? Eu vou botar um farol de milha ou eu vou colocar um aerofólio no meu carro? Eu vou lá, faço a furação no meu carro, eu preparo o paralama do meu carro para receber o farol de milha, né? Mas se um dia eu quiser tirar, eu posso tirar? Vocês acham que eu posso? Pode. Pode, não pode não. Qual é o problema? Eu não vou lá, desparafuso, tiro as coisas, vai ficar um buraco, vai ficar feio, bonito, mas a pertença não está preocupado se quando tirar vai ficar feio, não. Tá? Então, a pertença é aquilo que vai ou embelezar outro bem, ou vai servir a outro bem, ou vai fazer com que o outro bem possa ter uma utilidade extra, né? O farol de milha vai ter uma utilidade extra. Farol de milha tem gente que bota para embelezar, mas tem gente que bota para uma finalidade, porque mora na serra, aí precisa descer a serra, precisa de um farol de milha, um farol de neblina, né? Eu quero colocar acessório e pertença não tem diferença. Acessório é um gênero da espécie, e a espécie é pertença. Pertença é uma forma de acessório, é um estilo, uma modalidade de acessório. E o Vinícius estava me perguntando agora, né, qual era a diferença de acessório para pertença. Na realidade, acessório é o gênero e pertença é uma das espécies de acessório, tá? A diferença é que no artigo 94 a gente vai ver que as pertenças vão ter um disciplinamento legal mais específico, tá? Então, aquele negócio, salvo disposição em contrário, acessório segue o principal, as pertenças seguiriam o principal, a não ser que haja uma disposição em contrário. E tem essa disposição em contrário? Tem, está ali no artigo 94. Então, o 94 diz: os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Como é que funciona? Funciona o seguinte: eu estou fazendo um negócio jurídico que envolve o carro. Ele está me dizendo aqui no 94 que o negócio jurídico que eu faço em relação ao carro não vai incluir as pertenças. Ou seja, posso vender o carro com o som, sem o som. Posso vender o carro com o aerofólio, sem o aerofólio. Tá? Aí ele diz, ele diz, os negócios que dizem respeito ao bem principal não vão abranger as pertenças. As pertenças precisam ser objeto de uma negociação própria. Então, eles não vão incluir as pertenças, porque essas pertenças estão lá no salvo de disposição em contrário lá do artigo 92. Aí ele diz, salvo se o contrário no resultado da lei, ou seja, se a própria lei disser que aquele acessório não vai seguir o principal, como diz no artigo 94, que as pertenças, não, de uma forma geral, não vão seguir, ou se houver uma lei que diga, olha, nessa circunstância, essa pertença segue o principal. Nessa circunstância, essa pertença vai ter o mesmo tratamento legal do objeto principal. Ou então, se houver uma manifestação de vontade das pessoas, se elas ajustarem que a pertença não segue, ou se elas ajustarem que na verdade, a lei já diz que não segue. Se elas ajustarem que a pertença segue, né? Ou das circunstâncias do caso, quando a retirada das pertenças possa causar uma diminuição do valor ou não digo destruição, mas uma diminuição da finalidade também do bem principal. Professora, no caso, as pertenças, vamos supor, o carro no caso, acessório, e as pertenças são o que inclui dentro dele, e, tipo, se tirar as pertenças, o valor dele vai baixar, ou... Pode ser. Vamos pensar aqui, ó. Um pneu, um step, ele é um acessório, ele é uma pertença, ele é um acessório de um bem principal, que é o carro. Aí eu pergunto para vocês, para eu vender um carro que vai rodar, não estou vendendo para um desmanche, estou vendendo para alguém que vai usar o carro. É necessário ter um step? É necessário ter um step, tá certo? Então, assim,
Veja que é uma circunstância do caso. Não, eu posso tirar? Poder, eu posso. Aí eu vou vender para o desmanche. Necessariamente, o step vai junto? Não. Mas eu vou dar um exemplo que é até mais simples. Vamos pensar aqui, ó. Eu comprei aquele carro, instalei aquele somzão. Aí eu vou coloco o carro para vender, né? Aí, quando eu vou mostrar o carro para o interessado, qual é a primeira coisa que o interessado pergunta em relação ao carro? Me diga. Peraí, como é? Ó, eu estou Já vendendo pergunta se o jogo de Xenon vai vir junto. Aí ele pergunta, né? E o som vai junto? Né? E o som, né? Por que ele pergunta se o som vai junto? Porque o som é uma pertença. E, a priori, embora ele não saiba, nunca tenha lido o artigo 94, ele sabe que em determinadas situações, como no caso do som do carro, né? Que não é parte integrante do carro, né? Ele sabe que pode ser que na hora que eu for vender, o som não acompanhe. Então, o som do carro é uma pertença. A priori, se eu for vender o carro, aquele som não vai. Agora, se eu disser que ele vai, aí ele acompanha o principal. Vamos dizer, estou vendendo um imóvel. Nesse imóvel, eu tenho numa sala um lustre de cristal. A priori, o lustre de cristal, como pertença, não acompanha o apartamento, o imóvel. Mas eu posso ajustar, né? Eu, vendedor e comprador, nós podemos ajustar que aquele lustre vai, e que eu vou pagar, sei lá, R$ 500 a mais para que ele acompanhe. Tá certo? Então, pertenças, por exemplo, móveis, né? Alguns espelhos, né? Existem espelhos que, se você retirar do canto, principalmente quando eles têm uma dimensão muito grande, eles podem ser retirados? Sim, podem ser retirados. Mas existem espelhos que, uma vez que são colocados, aplicados em determinados locais, a retirada deles corre o risco de quebrar, corre o risco de desvalorizar aquilo que já tinha um valor X ajustado. Então, veja, eu posso implantar, vamos dizer assim, no bem principal, essa pertença, posso retirar. Em regra, eles terão valores separados. Em regra, a pertença terá uma negociação separada, a não ser que eu tenha dito, olha, esses móveis que são projetados, eles vão ficar, porque não adianta tirar, porque se eu tirar, eles não vão ter valor em outro canto. Esse espelho que está nesse local vai ficar, eu não vou retirar e ele vai acompanhar o principal, né? Então, o som do carro vai ficar porque eu não tenho mais carro e aí eu não vou ter onde colocar. Então, eu posso determinar que essas pertenças acompanhem, a lei pode determinar que as pertences acompanhem, ou as circunstâncias do caso podem também fazer com que se determine que essa pertença acompanhe o principal. Tá certo? Agora, o que é que o legislador disse? É o seguinte, a pertença é acessória, tem aquela regra lá do princípio da gravitação, que diz que o acessório segue o principal, mas a pertença, pela peculiaridade dela, ela não vai estar incluída no mesmo negócio do principal, mas ela estará incluída se as pessoas quiserem, se o legislador determinar ou se for necessário para o cumprimento do contrato. É esse o ponto. Deu para entender agora? Quem tiver dúvida, pergunta, que senão, para não passar adiante. Tá certo? Então, assim, as pertenças, elas podem ser acessórios que são agregados a bens móveis e podem ser acessórios que são agregados a bens imóveis também, tá? Então, elas não necessariamente, quando a gente pensa no carro, né, não necessariamente ela só vai funcionar para móveis, não, ela funciona para móveis e para imóveis. Então, a regra principal é
o que as pertences não estarão incluídas nos negócios, tá? A não ser que haja uma determinação legal ou convencional de que elas serão incluídas no negócio. Então, quando você vai vender o carro, você já diz logo, o seguinte, o som não vai, olha, eu vou trocar essas rodas aqui, esses aros, que são de uma liga tal, sei lá, esse aerofólio aqui não vai, né? Não sei por que uma pessoa tiraria um aerofólio, não, mas tudo bem, né? A possibilidade de não ir. Existe a possibilidade de não ir, tá? Então, vamos lá, à frente, tá? Então, acessórios. Dentro dos acessórios, a gente tem os frutos, os produtos, rendimentos, as pertences e as benfeitorias. E a gente começou pelas pertences aqui. Bom, o artigo 95, ele trata dos acessórios frutos, ou seja, os frutos, assim como as pertences, são considerados acessórios de um bem principal. Então, a gente tem o seguinte, frutos são bens acessórios que têm origem, tem sua origem do bem principal de forma periódica, ou seja, ele se renova. Então, a manga em relação à mangueira, né? De tempos em tempos, eu vou colher aquela manga, mas aquela mangueira vai dar outros frutos, né? Então, em relação aos frutos, né, eles são chamados assim, né, porque são renováveis, né, e eles não, vamos chamar assim, não matam, não destroem o bem principal, não causam prejuízo ao bem principal, não diminuem, né, mesmo que você retire os frutos, novas cargas de frutos virão e aquela mangueira continuará viva e produzindo. E eles são caracterizados da seguinte forma, classificados da seguinte forma. O fruto pode ser, dependendo da origem ou natureza, né, ele pode ser fruto natural ou fruto civil. Então, em relação aos frutos naturais, a gente tem aqueles que são produzidos, né, por uma árvore, né? Então, no caso aqui, a gente tem uma classificação dos frutos, né? Que essa classificação é pelo estado do fruto. Como esse fruto está? Se esse fruto está vinculado à árvore, ele é um fruto pendente. Se esse fruto está em fase de ser colhido, né, ele é um fruto percipiendo. Se esse fruto é um fruto que já está acondicionado, já foi colhido e já está acondicionado, ele é estante. Se ele é um fruto que já foi retirado da árvore, ele é percebido. E se ele já não existe mais, ele foi... Não precisa anotar não, Luciano, no próximo tem, viu? No próximo, deixa eu passar lá. Se eu já comi o fruto, ele é consumido, tá? Então, olha aí, ó. Para facilitar para vocês. Meu povo, eu penso em vocês o tempo todinho. Não se preocupe. Ó, então, vamos lá. Pendente, o fruto ainda ligado à coisa principal. Percipiendo é o pendente que já deveria ter sido percebido como o fruto que apodrece no pé. Estante é o colhido e armazenado. Percebido é o colhido no momento de desligamento. E consumido é o que já foi colhido e não mais existe porque foi utilizado pelo possuidor. Professora, para que a gente precisa saber disso? Meu povo, é o seguinte. Tudo isso a gente precisa para aplicar nas relações jurídicas. Então, vocês vão ver lá em obrigações, vão ver lá em direito das coisas, né? Quando falar, porque o fruto pendente isso, porque a pessoa vai ter direito a receber todos os frutos percipiendos, os pendentes, os percipiendos, né? Porque a pessoa não vai precisar indenizar os frutos percebidos nem os consumidos. Então, é justamente para isso, porque existe uma aplicação prática. A gente não vai classificar e inventar esses nomes aí e colocar vocês para decorar esses nomes se ele não tivesse uma necessidade de utilização.
Então, pendente, ele ainda está ligado à coisa principal. Vou pegar aqui um fruto pendente, está aqui o fruto pendente, né? Percipiendo é o que já deveria ter sido percebido como o fruto que apodrece no pé, né? Ele está lá no pé, já era para ter sido retirado, percebido, né? Colhido. Estante, ele já está armazenado, porque eu já colhi, eu já condicionei em algum local, então ele já está pronto, vamos dizer, para vender. Percebido, ele foi colhido, né? E ele é o fruto percebido porque eu estou retirando da árvore naquele momento e consumido porque ele não existe mais. Aí, meu povo, olha as coisas. Essa semana, coisas de quarentena. Eu tenho um vizinho que ele é chefe de cozinha. Chiquérrimo esse negócio aí, faz comida deliciosa, aí posta no Instagram e tal, né? Quando foi ontem, eu olhando os stories dele, ele estava num cantinho do meu prédio aqui, que confina com o terreno vizinho, uma casa vizinha, tem um limoeiro. Ele estava com uma vara cutucando o limoeiro da vizinha para tirar os limões da vizinha para fazer uma receita. Aí a esposa dele filmou, viu a marmota, filmou e jogou no Instagram, jogou nos stories. Quando eu olhei, eu digo, isso é coisa que você faça. Aí ele disse, por que é crime? Eu digo, não, né? Vamos lá, né? Assim, né? Tudo bem. É crime que não é punível, é crime, né? Mas não é punível, né? Bagatela. Mas no direito civil é um ilícito civil você ir lá cutucar o limoeiro da vizinha, né? Gente, eu fiquei doida para mandar para vocês um vídeo e só aquela varinha branca cutucando lá o limoeiro da vizinha. Mas aí, como tinha o nome dele, aí eu digo, não, gente, não vou fazer isso não, porque meus alunos depois não vão resistir, vai sair por aí, vai viralizar, vai dizer que a pessoa estava cutucando lá os frutos pendentes, né, e que isso é um ilícito civil, então melhor não, né? Pois é, já sei o exemplo que vou dar na prova. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, em relação ainda aos frutos, né? Então, fazendo uma sintetização, né? Os frutos nascem e renascem do bem principal sem acarretar destruição, diminuição ou prejuízo da substância ou quantidade. Então, a mangueira colocou uma carga de mangas, né? A pessoa colheu. Depois que ela colheu, essa mangueira vai ter novas cargas. E a mangueira não vai morrer, nem vai se autodestruir, porque colocou aquelas cargas. Nem a bananeira, que tem aquela história de que a bananeira só dá um cacho de banana e depois morre. Na verdade, ela precisa só ser cortada novamente para florescer novos galhos e dar novos cachos de banana, né? Da característica da bananeira, ela precisar ser cortada para aparecer um novo galho e um novo cacho, né? E o bem principal, nesse caso, né, dos frutos, ele não perde a habilidade de gerar o fruto sem afetar a sua integridade de criação do mesmo. E os frutos, eles podem ser destacados do bem principal. Então, a gente tem, por exemplo, os frutos das árvores, assim como as crias dos animais. É chamado também de fruto, né? A laranja em relação ao laranjal, eu devia botar aqui o limão em relação ao limonjal lá, o limoeirozal, né? O bezerro em relação à vaca, né? Aí a gente faz aquela seguinte perguntinha, né? De quem é o bezerro, né? Pertence a quem? Peraí que eu vou voltar aqui, gente, tá? Pertence a quem o bezerro? A gente diz, teoricamente, o bezerro vai pertencer ao dono da vaca. Pertence a quem a laranja? Teoricamente, vai pertencer ao dono do laranjal. Aí eu posso ter um laranjal que tenha sido arrendado, eu posso ter um bezerro que tenha sido fruto de inseminação, e, portanto, o bezerro não pertencer ao mesmo dono da vaca, assim como a laranja não pertencer ao dono do laranjal.
Como é que eu vou saber disso? É aquela história do salvo, disposição em contrário, o acessório segue o principal. Então, é salvo, disposição em contrário. Qual é a disposição em contrário? Um contrato é uma disposição em contrário. O contrato é o que vai modificar que o bezerro não seja de propriedade do mesmo dono da vaca. O contrato é que vai modificar que a laranja não vai ser do mesmo dono do laranjal. Bom, aí a gente tem os chamados frutos civis, porque esses são os naturais, né? As crias e os frutos das árvores são chamados frutos naturais, né? Por natureza, eles são frutos. Mas existem os frutos que são chamados de frutos civis, né? Na realidade, são os rendimentos, né? Lá previsto no artigo 95. Então, rendimentos ou frutos civis, né, são prestações que decorrem da concessão de uso ou de gozo do bem principal em uma relação jurídica econômica de natureza privada. Então, eu recebo o aluguel de uma casa, né? Não sou eu que estou usando a casa. Eu sou a dona da casa, eu cedi o uso para outra pessoa, e essa outra pessoa que está fazendo uso da minha casa está pagando um aluguel para mim. Esse rendimento de aluguel é um fruto civil. Aí eu pergunto, a quem pertence o aluguel da casa? Aí a gente tem aquela tendência a dizer, o aluguel da casa pertence ao dono da casa. Mas pode ser que não. Pode ser que quem recebe o aluguel não seja o dono da casa, porque o dono da casa tem uma dívida com a outra pessoa e o juiz determine que o aluguel que aquela pessoa receberia daquele imóvel seja repassado ao seu credor. Então, veja, a história do salvo de disposição em contrário. Então, as prestações que decorrem da concessão de uso ou gozo de um bem principal na relação jurídica econômica de natureza privada, chamadas de rendimentos, né? Elas estão vinculadas a uma obrigação. Tem alguém que tem uma obrigação, né? E esses rendimentos podem ser repassados para uma outra pessoa. E aí a gente tem o bem principal, geralmente é titularizado, está escrito tulizado, a gente é titularizado por quem não é o proprietário desse bem, tá? Então, vamos dizer assim, o uso de um bem é repassado a alguém e essa outra pessoa recebe. Aí vamos pensar numa outra coisa. Os juros de um dinheiro emprestado ou o rendimento de um investimento depositado numa instituição financeira. O dinheiro é meu, mas ele está com o banco, à disposição do banco, quando eu faço uma aplicação financeira. Aí eu digo assim, os juros desse dinheiro, o dinheiro é o principal, tá? O valor nominal é o principal, e os juros que vão render lá no banco, né, estão na posse do banco, e ao final de um determinado período de tempo, o banco vai me repassar o rendimento desse dinheiro. Então, assim, teoricamente, né, a quem pertence os juros de um dinheiro aplicado? Pertence ao dono do valor nominal. A quem pertence o aluguel de imóvel? Pertence ao dono da casa. A quem pertence os juros de um dinheiro emprestado? Né? Pertence àquela pessoa que emprestou, disponibilizou o dinheiro. Então, portanto, a não ser que haja uma disposição em contrário, a gente vai sempre ter que o rendimento de um bem vai ter a mesma regra, vai submeter as mesmas regras do principal, tá? Então, rendimento também é chamado de frutos civis. Temos também os produtos, tá? Então, vamos lá, frutos, produtos, né? Frutos naturais, né, ou frutos rendimentos e produtos. Também são espécies de acessórios. Qual a diferença de fruto para produto? Né? A diferença é que os frutos se renovam, os produtos não. Então, tem acessórios que se extraem do bem principal, diminuindo a quantidade do bem principal. Não são produzidos periodicamente, não se reproduzem,
não são renováveis e a retirada deles influi na quantidade do bem principal, já que não serão repostos, ou seja, a fonte esgota. Então, eu tenho uma pedreira e eu todo dia lá eu tiro granito dessa pedreira. Um dia essa pedreira vai se acabar. Eu tenho uma mina de ouro. Eu estou escavando lá e todo dia eu tiro pepitas dessa mina de ouro. Um dia essa mina de ouro vai acabar. E o que é o ouro que eu tiro da mina e o que é a pedra que eu tiro lá da pedreira? São produtos. Vão renovar? Não. Acabou, acabou. Acabou, vou escavar no outro lugar, porque daquele não vai sair mais. Então, são produtos, são acessórios. As pedras que estão naquela pedreira pertencem ao dono da pedreira. Aí a gente vai de novo, salvo disposição em contrário. Porque pode ser que eu seja a dona da pedreira e outra pessoa seja o dono do terreno. E eu esteja investindo dinheiro para explorar aquela pedreira, e ao invés de da pessoa que é proprietária do terreno ser dona de 100% do apurado com os produtos, ela vai ser dona de 50% ou 40%, depende do que eu tenha feito de negócio com ela. Então, a produto eu retiro, a fonte vai diminuindo até o dia que esgota. Não renova, é um acessório, né? O produto é um acessório e ele não volta atrás. Uma vez que eu retirei, ele toma aquela qualidade e ele não volta atrás, tá? Não tem como devolver também. Bom, mas aqui. Então, a gente tem o seguinte, uma pedreira, uma mina, né? A gente tem exploração de minérios, exploração de pedras, e uma vez que a gente retira, né, vocês podem ver aí que fica só o espaço vazio, né? Retirou, acabou-se. Né? Então, não tem. A natureza vai passar mais 50 mil vidas aí para criar uma outra pedreira, para criar uma outra coisa. E assim também a gente tem, por exemplo, petróleo, né? Ah, professor, então petróleo é um produto? É um produto. Ele vai, se eu explorar bem muito, ele vai renovar. Eu digo, vamos dar aqui umas 50 mil vidas da gente, talvez ele renove, porque a gente seja o material fóssil que vai fazer criar novamente. Mas se a gente explorar todo o petróleo da Terra, ele vai se acabar e não vai ter como renovar. Ok, então petróleo é produto. Então, o dono do terreno onde foi encontrado petróleo, necessariamente, já que o acessório segue principal, será o dono do petróleo. Não. Por quê? Porque tem uma disposição legal em contrato que diz que se for encontrado petróleo no seu terreno, você não vai poder explorar. Você vai receber os royalties, que é uma compensação financeira, pela exploração e por tudo que você vai perder no seu terreno, né? De poder fazer alguma coisa no seu terreno. Mas, né, você não vai ter direito a explorar como você queira. Você vai ficar submetido às regras estatais de exploração de petróleo. Tá? Então, o artigo 95, quando fala de frutos e produtos, ele diz: apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Isso significa que eu posso vender uma safra, eu posso vender... aí lembra, lá no final, lá naquela questão dos bens móveis por antecipação, que eu posso plantar uma árvore com intenção de separar, aí a gente já vai aplicar também para os frutos e produtos, que, mesmo que eu não tenha separado ainda todos os cajus dos cajueiros, eu posso já ter vendido todos aqueles cajus para a empresa de castanha, para a indústria de castanha. Então, eu posso ter um negócio jurídico separado, ainda que não tenha sido separado o bem principal. Eu posso vender uma barriga de uma vaca, uma barriga de uma égua, uma barriga de uma cadela, sem ter nem nascido ainda. Tá certo? Então, os bens acessórios, eles podem ser objeto de negócio jurídico, né?
No caso, os frutos e produtos, especificamente aqui, de acordo com o artigo 95, podem ser objeto de negócios jurídicos próprios, mesmo não tendo sido separados ainda. Posso vender todas as árvores, todos os frutos e todo o petróleo que está no meu terreno, vamos dizer assim, tudo aquilo que puder ser achado no meu terreno, que não seja de monopólio estatal, vamos dizer dessa forma, né? Mesmo que não tenha ainda sido separado, tá? Bom, em relação aos frutos e produtos, a gente tem o seguinte, né? Momento da aquisição e indenização em relação a frutos e produtos. Então, necessário indenizar os produtos recolhidos em propriedade alheia, mesmo quando de boa fé, pois a geração de produtos tem natureza depauperante, isto é, empobrece o proprietário. Ou seja, se eu vou lá e retiro as pedras de um terreno, né, eu crio uma pedreira dentro do terreno de alguém e começo a explorar as pedras, mesmo que eu pensasse que aquele terreno era o meu e não era daquela pessoa, quer dizer, eu estou de boa fé, mas eu preciso indenizar o proprietário. Por quê? Porque ao retirar aquelas pedras, elas não vão se renovar, nem o terreno vai se recompor. Tá? Então, estou empobrecendo o proprietário e a ninguém é dado o direito de causar dano a ninguém. Então, portanto, eu tenho que indenizar. Em relação aos frutos, né? Não é regra para os frutos, dado que se regeneram periodicamente, tá? Questão da indenização dos frutos, né? Porque se você tirar uma manga, né? Essa manga vai se, vamos dizer assim, vai ser novamente reposta. O problema todo é que a gente não pode levar isso, né? A gente tem que comparar esse entendimento com a parte lá do direito de vizinhança. E aí a gente percebe o seguinte, que eu não posso nem cutucar o limoeiro da minha vizinha, porque eu vou ofender a direito de vizinhança quando eu retiro o limão do limoeiro da minha vizinha, né? E aí o direito de vizinhança, como está posto mais na frente, né, traça regras relativas aos frutos pendentes e aos colhidos, né? Se devolve, se não devolve, se indeniza, se não indeniza. Bom, aí a gente vem aqui, numa situação como essa, de quem é a árvore? De quem é a árvore? Você tem uma árvore que está de um lado, aqui até aparenta que ela esteja no meio da rua, mas se ela não estiver no meio da rua, se ela estiver no terreno de uma pessoa e ela estiver exatamente na divisa e ela entra para o terreno de outra pessoa, aí a gente tem regras lá na parte especial que trata de direito de vizinhança e diz: a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes, né? Aí a gente vem aqui a outra coisa. Quem pode cortar a árvore comum? Eu tenho uma árvore, ela está no meio e ela está sujando a minha casa, está caindo os frutos podres na minha casa e ela está prejudicando o meu telhado, está entupindo a calha do meu telhado, né? Aí está lá o artigo 1297, parágrafo 2º, que diz: as sebes vivas, as árvores ou plantas quaisquer que servem de marco divisório só podem ser cortadas ou arrancadas de comum acordo entre os proprietários. Então, eu tenho sebes vivas, são como se fossem canteiros, né, de plantas. Então, as plantas, as árvores, tá no meio. Eu quero cortar, mas eu só posso cortar se o outro proprietário também ajustar. Mas eu posso podar? Podar é outra história. Podar pode, né? Porque para podar, eu não estou matando a árvore, não estou prejudicando a árvore, né? Aí a gente vem aqui, né? Questão do fruto pendente. A quem pertence o cacho de bananas que a árvore está de um lado, mas o cacho de bananas está pendente do lado contrário? O que vocês acham aí? O dono desse cacho de banana está encostado aqui, ó,
tem o terreno daqui onde está o cacho de banana e tem onde está a árvore. A quem pertence esse cacho de banana? Eu acho que está dentro da propriedade da pessoa que tá as bananas, é dele, porque em nenhum momento o vizinho foi lá explicar a situação. Se ele quisesse evitar, ele teria cortado, entendeu? Esse pezinho aí. Então, para mim, é do vizinho. Certo, então assim, né? Para mim, é de onde a bananeira tá. Se não fosse a bananeira no cacho, não tava do lado de cá. Tá, então assim, bananeira. Quem é time dono da bananeira? Nesse caso, não é aquele de comum acordo dos dois, não? Exato. Então, calma, ele não tá na linha divisória. Tá? Não é dos dois, não, dos dois. É dos dois? É dos dois? Sei lá, tem que dividir. Rapaz, meu povo, isso aí deu origem a uma demanda judicial, isso aí. Fala. Foi. E, gente, isso aí é a coisa mais comum que existe. Então, por isso que eu Cada também... um cacho de banana, eu pegaria era para mim. É de quem pegar primeiro, então, professora. Ela ia... Vocês acham que tem alguma coisa de diferente do meu vizinho cutucando lá o limoeiro da casa vizinha? Tem. Eita. Tem, não? Mas o limoeiro, Peraí, tem. os estavam do outro Tem. lado. O limoeiro estava dentro da residência do vizinho, né? Todo. Tinha uma parte dos galhos que estava... A banana tá voluntariamente no terreno do vizinho. Pois é. Não, Meu Deus do céu. Gente, deixa eu explicar aqui para vocês. Tudo que a gente vê já... O que é? Não estou entendendo nada. Entendi nada. De novo. Entendi nada. É o quê, não? É o quê, ó? Ei, pois vamos ver aqui, ó. Seguinte. Essa bananeira aí, ela tá num terreno e o cacho de banana tá em outro terreno. Aí vem aqui, de quem é o fruto? Artigo 1284 diz, os frutos caídos de árvores do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Então é o seguinte, a bananeira, assim como essa maçãzinha aí, se ela cair dentro do terreno, a banana, né? Se ela cair dentro do terreno vizinho, o dono do terreno vizinho pode recolher, é dele. O que é que ele não pode fazer? Ele não pode cutucar a banana, ele não pode cutucar a maçã para fazer cair. Usar aquela varinha com a cestinha na ponta, que aí a pessoa fica caindo, cutucando assim. Pois é. Pra pegar limão, né? E para pegar limão, principalmente um chefe de cozinha, né? Então, nesse caso aí é o seguinte, caiu, você pode pegar. Mas se tiver vinculado, e aí, como ele é vinculado, ele é pendente, ele faz parte do bem principal, então o bem principal sendo da pessoa que está do outro lado do muro, essa frutinha também pertence a ele. Agora, se cair, né, a gente está aí para recolher, né? E aí é o seguinte, e se ela ficar podre no pé? Pois é, você não pode chacoalhar, você não pode cortar, você não pode destacar o fruto. Mas aí pode sujar meu terreno, né, professora? Aí é o outro ponto, se ele sujar seu terreno. Por exemplo, vamos supor que você tenha a infelicidade de ter um vizinho que tem um jambeiro vizinho à sua casa, né? Então, jambo, para quem não sabe, meu povo, é a coisa que mais suja chão. E é rosa, né? É podre, pelo amor de Deus. Então, suja o chão, né? Fica tudo melado, mancha, não só suja, mancha. Aí você tem lá um jambeiro vizinho. E todo dia você está gastando horrores limpando sua casa e o jambeiro lá sujando. O que você pode fazer? Você pode podar, né? No sentido
vamos dizer assim, na mesma linha do plano vertical, tá? De modo que ele fique só com as folhas, com os frutos, para o outro lado. Então, o artigo 1283 diz assim: as raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Entenderam aí que é o negócio? Ó, você pode podar? Pode. Você pode evitar que esses galhos quebrem as suas telhas? Pode. Você pode evitar que os frutos sujem a sua casa? Pode. Você pode evitar que as folhas entupam a calha do seu telhado? Pode. Você pode fazer tudo isso. Mas você não pode nem matar a árvore, nem pode invadir o outro lado e cortar a ponto de invadir no terreno vizinho. Ai, mas aí, se tiver um frutinho lá pendurado, vai ter que deixar o frutinho pendurado. Entendeu? E se o vizinho não quiser cortar, ele pode obrigar o dono da árvore a podar. Tudo se resolve da seguinte forma: aquela pessoa que se sente incomodada pelos galhos, né, pode fazer o serviço e cobrar, né, pelo serviço que foi feito. Então, se era para cortar ou podar a árvore, você poda a árvore e depois você, vamos chamar assim, manda a conta para o vizinho. Não é bem mandar a conta para o vizinho, se você não conseguir isso amigavelmente, você vai ter que entrar na justiça para ser restituído o valor que você pagou. Né? Então, e se os frutos da minha árvore danificarem o telhado do vizinho? Aí está lá o 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, se a árvore tinha um galho que estava apodrecendo e caiu em cima do muro e causou algum problema para o muro ou para o telhado do meu vizinho, eu vou ter que responder por esse dano. Vai pela consciência da pessoa também, né, professora? Aqui tinha um pé de coco que ele estava inclinando para o lado e ele ia cair no muro da vizinha. Minha mãe mandou cortar logo, antes que caísse e desse um prejuízo. Assim, o ideal é que você tenha uma relação boa com o seu vizinho para isso ser resolvido, porque na hora, muitas vezes, quando os vizinhos não se entendem, e um manda cortar, o outro muitas vezes faz denúncia na prefeitura, aí vem multa, e começa aqueles problemas. Então, assim, tudo tem que ser muito bem ajustado para que ninguém seja prejudicado, né, por uma coisa que se pode resolver, né, afinal de contas, tem como resolver. Entendeu? Bom, aí a gente tem só uma decisãozinha aí, tá, que fala de indenização que não foi devida, porque a culpa foi exclusiva da vítima, né? A regra é que se cair, como por exemplo, o coqueiro cair em cima do seu muro, ok, o dono do coqueiro vai indenizar porque o coqueiro caiu em cima do seu muro. Mas quando a vítima ela foi alertada e mesmo assim ela correu risco, né? Então essa decisãozinha que está aí é sobre uma situação em que caiu um abacate em cima de um carro, mas a pessoa, dona do carro, sabia que a área estava isolada, sabia que os bombeiros estavam fazendo a colheita dos abacates, foi avisado pelo porteiro do prédio vizinho que não podia estacionar no local e fez aquela história. Não, vou deixar o carro aí. Né? Aí deixou o carro, aí o abacate caiu, aí ele foi querer reclamar. Então, veja, tudo depende de você ter ciência, né, dos riscos e assumir esses riscos também, tá? Então, nem sempre, em todas as situações, o dono da árvore vai ser obrigado a indenizar. Bom, gente, é o seguinte, nós temos ainda da parte de benfeitorias, ok? Eu quero o seguinte, eu vou só separar quais são os assuntos, tá? A gente vai ficar da parte de acessórios até
até aqui, né? Benfeitorias e bens públicos a gente vai deixar para a próxima aula, mas eu quero só que vocês já antecipadamente já vão pensando aí em como vocês vão se organizar para fazer o trabalho, né, dos mapas mentais, certo? Assim, para não correr risco de ficar, professora, eu não tenho equipe, né? Vão pensando nisso aí. Eu vou parar a gravação agora. Interromper a gravação.